gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um History Vlog no canal. Vocês me pediram muito lá no Instagram History Vlog, porque faz tempo que eu não faço. Então bora lá começar o vídeo. Vocês sabem que eu tô estudando francês sozinha, só que agora eu estou fazendo de uma forma diferente. Eu tava entrando no módulo avançado do curso da Cultive, que eu já falei por aqui pra vocês, só que eu não me senti preparada pra entrar no módulo avançado, sabe? Então eu decidi pegar as matérias que eu já tinha visto no meu curso e dar uma revisada em todas elas. Então eu tô fazendo uma revisão geral dos conteúdos e tá me ajudando demais, porque tinha coisa que eu realmente não lembrava. A aula desse dia foi sobre superlativo e eu tô pesquisando algumas revisões pelo YouTube, porque os vídeos são muito rapidinhos. Porque como eu tô fazendo só uma revisão, eu não quero ter aquelas aulas longas de 40 minutos, mesmo porque eu não gosto de assistir aulas tão longas assim. Só que eu tô pesquisando conteúdos de professores nativos mesmo. Então o vídeo acaba ficando todo em francês, o que é melhor ainda pra treinar. E eu tô sempre fazendo uma anotação de revisão, porque eu gravo muito a matéria e se eu escrever. E vocês sabem que eu gosto de um resumo bem bonito, bem cheio de cores, e eu tô usando muito esses marca-textos da New Pen. E ele é meio diferente, porque a ponta dele, se vocês observarem, é mais molinha. É sério, gente, eu tenho que ter uma gaveta só pros produtos da New Pen, porque eu tenho realmente muitos. Uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas anotações é anotar vários exemplos, principalmente quando o conteúdo é gramática, sabe? E eu mostrei no começo do vídeo, eu criei um controle de conteúdo pra me ajudar a me organizar melhor. E no controle de conteúdo tem como se fosse uma tabelinha pra marcar o que eu já fiz. Então, pra revisar, eu tô usando mais ou menos 3 bases. O primeiro, que é a revisão, né, tipo a aula que eu tô assistindo. O segundo é a anotação, tipo, o que eu anotei no caderno, os exemplos, aula de gramática mesmo, porque pra mim funciona muito fazer anotação à mão. E o terceiro, que é uma das coisas mais importantes, pelo menos pra mim também, são os exercícios. Eu vivo falando aqui pra vocês que não adianta só assistir a aula se você não praticar. Então eu faço vários exercícios depois que eu termino de revisar, depois que eu termino de anotar, depois que eu faço uma autoexplicação pra ver se eu realmente entendi o assunto, sabe? Depois eu saio lendo tudo e passando o marca-texto em todas as coisas que eu acho mais importantes, sabe? Aqueles detalhezinhos. Porque no francês é assim, gente, você tem que se atentar aos mínimos detalhes, entendeu? E eu tô estudando em um horário diferente agora. Antes eu estudava bem depois do almoço, lá pra 1 ou 2 horas da tarde. Mas eu tô treinando nesse horário agora, então eu treino no período da tarde, e aí tomo banho, tomo meu café, e aí sim eu vou pros meus estudos de francês. Eu tô gostando muito mais dessa rotina do que eu fazia antes. E tá funcionando super pra mim, parece que eu tô rendendo mais, sabe? E como essa é uma das últimas coisas, assim, que eu tenho marcado no meu planner pra fazer, como, tipo, uma obrigação mesmo, eu fico mais de boa, assim, em relação ao tempo. E como é mais ou menos no período da noite, eu acho muito relaxante pedir pra Alexa colocar o barulhinho de chuva de fundo. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, gente, é vocês romantizarem os seus estudos pra não ficar uma coisa chata, pra não ficar uma coisa monótona. Porque estudar um idioma todo dia pode ser muito chato e cansativo. Então eu faço coisas pra romantizar os meus estudos. Então estudar em um horário que você gosta, colocar uma roupa mais confortável, acender uma velinha, são coisas que ajudam. E pra fazer os meus exercícios de revisão no francês, eu tô usando muito esse site da Bambuzo. Eu juro que eu estou viciada. Não é publi nem nada, só porque ele é muito bom mesmo e eu gosto do método que ele passa. É só você entrar no site, escolher o seu idioma e escolher o assunto do idioma que você quer estudar. Aí ele vai abrir uma página com vários exercícios pra você escolher. Na verdade, esse site é pra jogar em time, né? Meio que uma competição. Mas como você tá sozinha, escolhe o de um time mesmo que dá super certo. E pra fazer os exercícios, eu tô usando esse caderno que é da Loja Gravitando. Gente, a maioria dos meus materiais são da Loja Gravitando. Bom dia. E por que eu falo que o método dele é diferente? Porque, por exemplo, nesses exercícios eram todos sobre superlativo. Eles me passaram uma frase no inglês e eu tinha que passar do jeito certo no superlativo em francês. Só que eu escrevo a resposta certa no caderno mesmo. Aí depois que eu escrevo uma resposta de cada vez. É só apertar no check que ele te dá a resposta certa. Aí quando eu acerto, eu faço um okzinho com a caneta verde e quando eu erro, eu coloco com a caneta vermelha. E na questão errada, eu ainda circulo o que eu fiz de errado, pra não errar mais, pra ficar gravado, ó, isso aqui eu não erro mais. E como eu falei pra vocês, escrever, deixar tudo anotado, fazer alguma anotação à mão, me ajuda a aprender e a gravar melhor. Então, esse método desse site tá me ajudando muito, porque apesar de não ser tão prático, eu aprendo muito. E como eu faço a anotação e a revisão em 2 cadernos diferentes, uma coisa muito legal que eu tô fazendo é cortar a folha no meio de cada espiral e colar em outro caderno. Colar não, né? Eu só passo pro outro caderno, que aí fica com uma folha reposicionável. Eu achei super prático. Pra mim fica mais funcional, né? Porque fica tudo num lugar só. E voltando pro controle de conteúdo, já tava marcado os quadradinhos, porque eu tinha marcado de ontem. Era pra estudar tudo num dia só, mas eu acabei dividindo. E vocês lembram que eu tava usando esse bloquinho pra me organizar em relação a só os idiomas, né? Então eu continuo usando o bloquinho, ele continua
continua sendo maravilhoso. Toda vez que eu termino de fazer alguma coisa, eu vou lá e dou um check, que é a melhor parte. Esse aqui eu não mostrei pra vocês, mas de manhã eu tô assistindo alguns vlogs em francês. E aí eu tô fazendo algumas anotações de gramática e de vocabulário pelo bloco de notas do celular mesmo. Sim, gente, eu estudo várias coisas no dia. Às vezes é meio confuso, mas funciona pra mim. E uma coisa que eu gosto muito de fazer pra não esquecer nada do dia a dia, essas coisinhas mais básicas, eu entrei em um site de perguntas em francês. Essas questões eram sobre perguntas cotidianas, sabe? Aí eu leio essas perguntas e vou respondendo em voz alta como se eu tivesse em uma entrevista. Je mange mon crêpe. C'est mon petit déjeuner préféré. C'est une crêpe de banane avec pomme et une pot de miel. E é aí que eu treino meu speaking, é super divertido. E como eu falei, eu faço várias coisas no meu dia. Então, pra treinar o writing, eu escrevo essas perguntas. No caso, eu escrevo as respostas no meu tablet mesmo. Então, eu só escrevo as respostas mesmo, de acordo com o que surge na minha cabeça. Depois eu pesquiso pra ver se as palavras estão certas. Tem coisa que eu erro ainda e tá tudo bem. E sim, eu uso várias coisas pra fazer diversas anotações em diversos cadernos. É porque eu gosto de usar cada caderno, cada função, pra uma coisa, pra não ficar aquela bagunça, sabe? Então, tem o caderno de exercício, tem um caderno de anotação, tem um caderno de pergunta, tem o G-Jornal também. E uma coisa que eu tenho que admitir é que eu sou muito mais organizada em relação ao francês do que eu fui com o inglês. Então tem coisas que hoje em dia eu faço com o francês que eu nunca fiz com o inglês. E eu fico me perguntando por que eu não fiz isso antes, meu Deus. E muitos de vocês falam que não tem, né, esse tipo de organização pra manter tanta coisa diferente, em tanto lugar diferente. Então sim, gente, realmente você precisa ser uma pessoa muito organizada pra não deixar tudo bagunçado ou acabar desistindo e fazendo tudo em um só lugar. Mas assim, não tem problema algum você querer fazer tudo em um caderno só, é porque eu gosto de inventar moda mesmo, entendeu? Mas é pura moda. Mas não é todo dia que eu faço a mesma coisa. Tem dias que eu tô mais cansada, tem dias que eu tô mais disposta. Nos dias que eu tô mais disposta, eu aproveito pra estudar mesmo, sabe? Mas no dia que eu tô mais cansada, eu respeito o meu cansaço e estudo uma coisa mais fácil, faço menos exercícios, mas eu sempre mantenho ali o francês na minha rotina. E muita gente fala que não tem tempo de sentar, estudar pra aprender algum idioma, mas gente, se vocês sentarem e estudarem por 15, 20 minutos do seu dia, já ajuda muito. Eu uso esse tempo que eu tenho porque hoje em dia eu tenho esse tempo pra estudar, então eu aproveito muito. Mas eu sei que tem gente que realmente não tem esse tempo e tá tudo bem. É por isso que eu falo que eu gosto de fazer pequenas coisas práticas no dia a dia, sabe? Porque aí você vai praticando. Como tem algumas pessoas que me seguem que estão estudando francês comigo, eu vou deixar o link do site aí na descrição. Estudos de francês terminados, eu fui ligar o meu projetor de galáxia que eu recebi lá da Pococo. Já era um pouco tarde, inclusive, mas gente, eu juro, um dos recebidos mais fofos. Eu sempre quis ter um projetor de galáxia, de olhar pro meu teto e ver aquela coisa linda. E eu juro, gente, olha isso. Imagina dormir olhando pra isso. É uma sensação muito boa, parece que você tá no espaço mesmo e no escuro fica lindo. Tem o disco coloridinho também, mas nesse dia eu tava nessa vibe. E o legal do projetor é que ele tem um sistema de rotação. Então você aperta o botãozinho e a galáxia fica rodando no teto. E só pra não perder o costume, eu fui arrumar minha cama e assistir um filminho pra dormir. Depois de longas horas de estudos de francês, eu fui assistir o Corcunda de Notre Dame, totalmente em inglês. Dava pra assistir em francês? Dava, principalmente porque o filme se passa na França, né? Mas eu nunca tinha assistido o Corcunda de Notre Dame em inglês. E eu precisava dar uma estudada em inglês também, depois de horas estudando francês. E foi esse study vlog, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra deixar a Gabi feliz. E se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Aproveitem e comentem aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem ver por aqui. E foi isso, galera. Beijos e até o próximo vídeo.